Por que devemos orar? Uma pergunta. Você sabe por que nós devemos orar? Hoje eu vou dar 10. Só 10. 10 caminhos. E 10 benefícios relacionados à oração. Não é possível que você não vai encaixar num desses 10. 10 benefícios relacionados à oração. Hoje eu vou falar. Então tá lá. Ó. Por que devemos orar? É uma pergunta, tá? É só um versículo. 1 Tessalonicenses 5:17. Só aí, não é o 17, é 5:17. Presta atenção. É apenas um versículo que mostra pra gente algo importantíssimo. E eu vou te fazer uma pergunta nessa manhã. É só um versículo, 5:17. Por favor, Babi, coloca para mim. 1 Tessalonicenses 5:17. Nós estamos na campanha do Novo Testamento. Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. Quinta-feira tivemos aqui uma palavra maravilhosa com o pastor Álvaro. Hoje, o pastor Nelson vai trazer essa mensagem. 1 Tessalonicenses 5:17 diz: orai constantemente. Diga comigo, orai constantemente. Então, eu quero, nessa manhã, te levar a algumas informações importantes relacionadas à oração. O nosso Pai Celestial, o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus amoroso. Ele é o Pai Celestial que deseja que a gente se comunique com Ele. Imagina você ter um filho e o filho não falar com você. Imagina, você concebe um filho, o filho custa caro. Sim ou não? Se o seu é barato, os meus não é barato não. É caro ter filho. Caro. Porque você quer o quê? O melhor para o teu filho. Quando você namora, é bem para cá, é bem para lá. É presentinho daqui, é chocolate. Ô bem, vai no shopping. Ô bem, quer uma sandalinha, bem? Eu quero, qual você quer? Você vai dar sandalinha vagabunda para a namorada? Não, você vai ter que dar coisa boa. Não é verdade? Aí casa. Continua, né? Primeiro ano de casado, tudo lindo, maravilhoso. Comprei a casa. Estou feliz, fiz a festa do casamento. Mas aí nasce o filho. Quando nasce o filho, o melhor é para o filho, querido. Poxa, você nem comprou nada para mim. Comprei para junho. Juninho ganhou. Cala a boca. Né? Gustavo chega e fala para a Bia assim: ô Bia, hein? Comprei para a Olívia, querido. Não gostou? Gostei. Lindo. Porque o pai quer ver o melhor para o filho. A mãe quer ver o melhor para o filho. Então, o nosso Pai Celestial, Ele deseja que a gente converse com Ele. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Você não precisa responder não, você só pensa aí. Quantas horas, quantos minutos ou quantos segundos você falou com o teu Pai Celestial o mês passado? Esse mês, nós estamos no dia 7. Já se passaram 7 dias. Quantas vezes você falou com Deus? Ou você só fala com Deus assim: Senhor, amém, aleluia, glória, amém. Estou no carro, falando com Deus. Quantas vezes você se derramou ao Senhor, falando: olha Deus, eu preciso estar mais próximo do Senhor. Eu preciso clamar, clamar, clamar. Eu preciso que o Senhor me responda. Porque, irmãos, Deus ouvir a nossa voz é difícil, não é fácil. Você pode falar, mas não quer dizer que Ele está ouvindo. Você tem que se derramar na presença dEle. Então, eu te pergunto hoje: você tem feito oração diária?
Porque a oração diária, ela abençoa você, ela abençoa a sua família, ela abençoa aqueles a quem você ora. E ela traz paz para a tua vida. A oração traz paz para a tua vida. Porque o nosso mundo é um mundo cruel. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Como é que vem o ânimo? Da oração. E aí quando você ora, você começa a entender melhor o plano de Deus para você. Porque é muito simples. Você chegar na igreja, o pastor falou assim: quantas pessoas receberam isso? Deus tem um plano na tua vida. Você fica assim: hã? Mas qual é o plano? Qual é o plano? Ouvir que Deus tem um plano é o óbvio, o ululante. Deus tem um plano para a vida de todos. Mas nem todos querem o plano de Deus. Entende isso? Porque quando você nasce, Deus, Ele quer o melhor para você. Porque Ele é um Pai amoroso. Ele é um Pai celestial. Então o primeiro benefício importante na oração: a oração ajuda você a desenvolver um relacionamento com Deus. Diga com muito amor aí para o irmão do lado: se relacione com o papai. Se você não ora, você não tem relação com Deus. Porque uma coisa é eu falar: eu sou evangélico. Ou você falar: eu sou católico. Ou qualquer outra religião. Isso não significa nada, irmãos. Sabe o que é nada? É nada, zero, nada. Religião não significa nada se você não tem relacionamento com Deus. O que significa religião? Você que estudou grego aí, conhece, né? Religare. Religião significa uma religação entre você e Deus. Religião é isso, você tenta uma ligação com o Criador. E religião é porque você, quando eu digo você, a humanidade está desconectada e precisa conectar com Deus. Então, assim como seus pais aqui na terra, seu Pai Celestial desejou ouvir e conversar com você. Quando você ora, Ele vai ouvir, que eu espero que Ele ouça você, Ele vai responder as suas orações, e aí você não entende certas coisas. Então, por exemplo, você ora, como é que Deus responde você? Ele vai te dar pensamentos, Ele vai te dar sonhos, Ele vai te dar caminhos. Você vai falar assim: oh, peraí, não. Então você ora sobre um trabalho. Senhor, é para eu entrar por essa porta, é para eu entrar por essa porta. Ele vai começar a mostrar para você o que você deve fazer. Só que quando você está afastado de Deus, nem sempre você ouve a vontade dEle. E aí, a Bíblia diz que o Espírito luta contra a carne, e a carne luta contra o Espírito. Então você vai tomar decisão pela carne, e não pelo Espírito, porque você não ora. A oração faz com que você comece a ter vontade de ir buscar na Escritura. Você começa a ter ações diferentes. As pessoas começam a responder aquilo que você está pedindo, porque Deus está respondendo através de vidas na tua vida. E você começa a falar: opa, peraí, eu estou sendo conectado. Às vezes tem coisas ruins que acontecem na tua vida, é porque Deus quer te usar. Em algum momento, Deus quer fazer algo através da tua vida. Eu já contei esse testemunho. Nós fomos na casa de um colega meu, lá em Tatuí, e o Lucas machucou a perna, andando de quadriciclo. E eu falei para Deus: Deus, qual é o propósito? Porque não é possível, eu vim aqui passear, como é que o Senhor deixa meu filho se machucar? Aí Jesus falou para mim: lá no hospital você vai saber. Eu falei: tome.
Chegamos no hospital, vou ser muito rápido. A pastora Lu entrou com o Lucas lá na clínica do médico. E lá vem uma mocinha. A clínica cheia de gente. Conforme a mocinha veio, eu falei, para, Satanás! A mocinha parou. Meu colega olhou para mim e falou, eita. Ela parou. Eu falei, agora eu entendi, Jesus. Se eu queria me usar aqui. Aí eu falei pro guarda, guarda, vem comigo aqui, porque o negócio vai pegar. Aí o guarda veio. O guarda falou, mas o que o senhor quer que faça? Eu falei, abre a bolsa dela que tem veneno de rato aí, ela vai se matar. Ele falou, é? Eu falei, pode abrir. Aí ele abriu a bolsinha da moça, estava lá o veneno do rato. Eu não vou dar o nome do veneno para não fazer propaganda. Aí ele olhou e falou, rapaz, isso aqui é veneno de rato. Eu falei, estou sabendo. Jeová já me falou, Jesus já me falou. Aí ele pegou o veneno, jogou no ralo, assim, lá no bueiro. Aí eu falei, ó, eu vou falar até 3, ela vai abrir o olho, ela vai voltar. Ele olhou para mim, como assim, não é ela? Eu falei, não, aqui não é ela não. Eu falei, em nome de Jesus, volta aí, moça. Ela voltou, opa! Oi, tudo bem? Eu falei, ela começou a chorar, ela pegou a bolsa, fez assim com a bolsa. Aí o guarda falou, eita. Eu falei, o que tem dentro dessa bolsa aí? Ela falou, não tem nada não. Eu falei, vamos abrir a bolsa para ver? Ela, não. Aí o guarda falou, já tiramos o veneno daí de dentro. Aí ela começou a chorar. Essa moça hoje congrega lá na igreja quadrangular. E você sabe qual foi que o médico falou para ela? Que ela tinha que procurar um pai de santo. É sério isso. Pergunta para a pastora Lu. Quando você tem conexão com Deus, Deus vai te usar, igreja. Deus vai trazer você em situações para que o nome dele seja exaltado. Deus tinha um plano de que aquela menina tivesse vida. E o inimigo tinha um plano de matar aquela menina. Então quando você fala, Deus me usa, se prepara. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Deus chama muitos, mas nem todos querem. Então, o primeiro benefício, você começa a desenvolver um relacionamento com Deus. Quando você começa a desenvolver um relacionamento com Deus, Deus vai pedir para você fazer coisas, Deus vai pedir algo para você, e você tem que falar sim ou não. Ele vai respeitar a tua decisão, só que você vai responder pela tua decisão. O segundo benefício, Deus, Ele te ajuda a entender a natureza do amor dEle. Porque o meu amor é um, teu amor é outro. O amor de Deus é outro. E nós não compreendemos o amor de Deus. As escrituras de Deus ensinam lá em 1 João 4,8. Pode colocar, Babi? Aquele que não ama nem conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Então, tem pessoas que não amam e nem conhecem a Deus. E o nosso Deus é um Deus de amor. Então, quando você começa a falar diariamente com Deus, você começa a buscar a orientação para a sua vida. A oração faz com que você comece a buscar diariamente uma orientação para a sua vida. Vão tentar se levantar contra você, vão tentar falar contra você, vão tentar contra você, mas quando você está na presença de Deus, Deus ele começa a te orientar, te dar caminhos. Quando Deus te planta em algum lugar, Deus te planta na igreja, você está na igreja, vão tentar tirar você da igreja, vão tentar tirar a tua raiz, vão tentar fazer de tudo para a tua destruição. Então aí é o que? A luta do espírito contra a carne. A tua carne às vezes fala, não, é verdade, eu vou abandonar isso, eu vou procurar outro caminho para a minha vida. E o espírito está falando, não, é para você continuar, é para você se firmar, porque eu vou te abençoar nesse lugar. Então quando você não ora, quando você é fraco na oração, qualquer coisinha te leva, qualquer vento te leva. E aí as coisas não dão certo. Então quantas pessoas irmão, saem dessa igreja e vai para outra igreja, mas pede oração para o pastor Nelson. Por que você saiu daqui então?
Eu não entendo isso. Não estou falando mal da outra igreja, mas eu quero dizer, é que o teu lugar é aqui. Você entende isso? Não, eu saí da igreja, mas eu quero oração do pastor Álvaro. O pastor Álvaro congrega ali, ele é pastor ali. E por que você está pedindo oração para ele, sendo que você tem um pastor lá? Porque lá não está alimentando você. Então, quando você ora, Deus te dá orientação. Não, o meu lugar é aqui, eu vou continuar aqui. Vou continuar aqui. Então, a primeira coisa, a oração ajuda você a desenvolver relacionamento com Deus. Segunda coisa, a oração ajuda você a entender a natureza do amor de Deus. Terceira coisa, a oração nos dá resposta. Você quer resposta? Quem quer resposta? Dá um glória aí. Então ora, querido. É isso. Eu quero resposta, eu vou orar. Orar e ouvir as respostas que você recebe de Deus pode ajudar a entender melhor o seu propósito de vida. Você nasceu, tá aí, bonitão, bonitona. Nasci, fui vencedor. Lá no útero da minha mãe, filho, eu ganhei medalha de ouro. Cheguei no pedaço. E agora? Quem te deu a vida? Deus. Quem pode tirar a tua vida? Deus. Enquanto Deus permitir, você vai respirar. Ele é o dono da vida e Ele tem controle sobre tudo. Então, você começa a orar e você começa a ter resposta. E você começa a entender o propósito dele na tua vida. Deus te ajuda a entender por que você está aqui, o que você pode fazer para voltar a viver com Ele, e o que Ele pretende com você, e Ele diz para você ainda, depois dessa vida, você ainda vai estar comigo lá na outra vida. O crente não morre. O crente, ele vence a morte, a segunda morte, porque é a morte espiritual. Aquele que está com Jesus, ele jamais morre, porque ele vive uma vida eterna com Deus. Então esse é o maior amor de Deus. Então a primeira coisa, você começa a ter resposta. Ele começa a te ensinar e você começa a entender o propósito de Deus na tua vida. E você começa a se questionar, o que eu estou fazendo aqui? A maioria das coisas que nós sofremos é porque nós erramos. Deus fala, não assine esse contrato. Você vai lá e assina. Deus fala, não compra isso. Você vai lá e compra. Porque a carne fica sobre o espírito. Deus fala para você, olha, segue nesse caminho, mas você segue no outro caminho. Então, você começa a ver o quê? Decisões erradas porque não tem oração, ou se ora, mas veja bem, irmãos, presta atenção. Eu estava em casa um dia, muito tranquilo. Chegou um irmão lá em casa, 10 da manhã, com a esposa dele, a irmã Soninha, que era de outra igreja. Amanda conheceu a irmã Soninha. E aí ele falou para mim assim, pastor Nelson, eu vim aqui pedir oração. Não era da nossa igreja, ele era de outra igreja. Eu falei, tá bom, mas qual é o problema? O negócio é o seguinte, eu recebi um dinheiro de herança aí, não sei o quê. E o meu irmão me pediu, o meu irmão quer fazer sociedade comigo no caminhão. E eu quero saber se eu devo entrar ou não na sociedade. Bom, por que você não procura o teu pastor? Eu falei, que se ele souber que eu tenho esse dinheiro, ele vai querer para ele. Eu falei, não, você está brincando comigo. Ele falou, é verdade, pastor. Eu falei, não, está de brincadeira comigo. Fala com o teu pastor. Não, não vou falar. Eu quero que o senhor responda para mim o que eu tenho que fazer. Bom, irmãos, é uma luta, porque você tem que... É muita seriedade, é muito sério quando ela pergunta para você e você tem que dar uma resposta. E eu, o que eu fui fazer? Eu fui falar com Deus. Senhor,
É para o irmão comprar o caminhão em sociedade com o irmão dele, sim ou não? Deus falou não. Pronto, acabou. No outro dia de manhã, está lá ele com a irmã Soninha. E aí, pastor Nelson, o que Deus falou? Olha, o que Deus falou? Deus falou porque é para você não entrar em sociedade com o teu irmão. Teu irmão vai te roubar. Ele é a irmã Soninha. Que a mulher sempre é mais sábia, né? Pois é, né, irmão? Né, filho? Tá bom. Vou embora. Um dia estou eu e a pastora no mercado. Pastora Lu lá andando, toda linda, maravilhosa, e eu atrás. Do lado, na verdade. Aí encontro ele. Ele falou, pastor Nelson, o senhor é um homem de Deus. Eu falei, é mesmo? É sério? Eu falei, é. O senhor lembra? Fazia anos já isso aí, viu, Ronaldo? Uns tempos. O senhor lembra que eu fui lá na casa do senhor, pedi oração? Eu falei, lembro, o negócio do caminhão, para ficar sociedade com o teu irmão. E Deus falou que não era para ser sócio. Ele falou, é. E o que você fez? Fiquei sócio. Eu falei, mas Deus falou para não ficar sócio. Você ficou sócio? Fiquei. E o que aconteceu? Me lasquei todinho. Perdi o dinheiro, perdi a amizade com o meu irmão, perdi tudo. E a irmã Soninha. O que significa isso? Deus, ele tem prazer em te abençoar, em te ajudar. Mas se você fizer o contrário do que ele está falando, para que você está pedindo oração? Porque você tem que aprender a falar não. Tem situações, pode ser irmão, pode ser pai, pode ser tio. Tem situações que você tem que saber falar não. Porque senão depois você vai sofrer. Então tem momentos, às vezes, que as pessoas estão passando dificuldade, que você vai se meter para querer ajudar. Eu aprendi uma coisa no meu ministério. Não coloque a mão na cumbuca que Deus não pede para você colocar. Tem gente que adora ficar pondo a mão na cumbuca errada. Aí vou colocar a mão ali. Aí o escorpião te morde. Aí Deus fala, tome lerdo. Não falei para você não colocar a mão ali. Então, Deus te dá respostas. Quando você ora, Deus te dá resposta. A quarto benefício que você vai receber. A oração ajuda você a encontrar direção em sua vida. Quando você ora a Deus em particular, você consegue tomar decisões importantes em sua vida. Deus sempre ouve e muitas vezes nos dá respostas específicas e a orientação que buscamos. Tem gente que fala assim, pastor Nelson, queria que o senhor orasse se eu tenho que casar com essa pessoa. Eu falei, irmão, Deus não tem nada a ver com casamento. Quem tem que gostar da pessoa é você, não é Deus. Ah, mas eu aprendi lá. Você acha que eu vou ficar orando, Senhor, que essa pessoa case com aquela? Você acha que Deus está olhando do céu, olha, você tal, aquela com aquela? Você tem que ter inteligência. A fé tem que ser inteligente. Você começa a ver o relacionamento, está indo bem, a pessoa é uma pessoa trabalhadora, qual é a característica que você quer de alguém para casar? Se estiver fora do relacionamento, da característica que tem, para que você vai casar, cabeça? Você quer sofrer. Aí depois casa, por que tem tanto divórcio? É incompatibilidade. A incompatibilidade já veio antes, não é durante o casamento. Você já casou com a incompatibilidade. Então, quando você ora, Deus começa a te mostrar. E você não é levado pelo sentimento. Porque a fé tem que ser inteligente. Você tem que tomar decisão com inteligência, não com o coração. Eu já falei aqui na igreja. Como é que foi o culto? Foi uma bênção. Eu senti. Você não tem que sentir nada. Você tem que falar, Jesus, que maravilha. Tua palavra entrou na minha mente. Tem muita gente que sai da igreja com a palavra no coração. Chegou lá no semáforo, já está arranjando confusão. Por quê? Porque está na emoção, não na fé inteligente. A fé tem que ser inteligente. Você tem que ter inteligência. Para isso que Deus te deu um negócio que está aqui, ó, na cacholeta, massa cinzenta, cérebro. Por que muitas pessoas são enganadas, até em igrejas? Porque ela vai pela emoção, não pela fé racional. Então, às vezes você ora, não sei se acontece com você, comigo acontece.
mas Deus não responde nada. Porque Deus não é obrigado a te responder imediatamente, ou da maneira como você espera. A oração é uma maneira de você encontrar paz. Eu nunca esqueço, uma vez eu estava num trabalho, e a gente precisava entrar na fábrica da Volkswagen de Resende, com um monte de chinês. E eu trabalhava com o rapaz, ele falou assim para mim: Nelson, a gente tem que ir lá para Resende, entrar na fábrica da Volkswagen, esse monte de chinês. Será que a gente vai conseguir entrar? Eu falei: pera aí que eu vou orar. Aí eu fui lá orar. Ó, irmãos, escuta o que aconteceu. Aí eu fui lá orar. Deus falou para mim: pode ir. Olha a responsabilidade. Pode ir que eu vou colocar vocês dentro da fábrica. Eu falei: não, Deus, você está de brincadeira comigo. Chinês, ou raça para copiar as coisas. Entrar na fábrica da Volkswagen em Resende. Eu falei, aí ele falou para mim: e aí, Nelson, o que Deus falou? Eu falei: falou para a gente ir, que ele vai deixar a gente entrar lá na fábrica. Irmãos, nós pegamos um monte de chinês, colocamos no carro, fomos em direção a Resende, sem conhecer ninguém. Ele olhava para mim e falava assim: você tem certeza disso? Eu falei: absoluta. Eu suando. E ele tinha uma concessionária lá em São José dos Campos. Nós paramos lá em São José, que é caminho, e eu tô lá andando na concessionária assim, aquele monte de chinês. Aí eu falei: Jesus, e agora? Esse chinês está perguntando para mim, nós vamos entrar lá? E eu: vamos entrar. Ele: eu falei: meu, como eu vou entrar nesse lugar? Gente do céu, vou contar para vocês, vocês não vão acreditar, pode perguntar para ele. Tinha um cara na escada, arrumando uma lâmpada. Deus falou para mim: fala com ele aí, que é ele que vai ser a porta de entrada lá. Eu olhei, se o homem estava lá em cima na escada, eu falei: amigo, desce daí que eu quero falar com você, por favor. Ele desceu. Irmãos, era inacreditável isso. Ele desceu da escada, eu falei assim: eu vou falar uma coisa para você. Ele olhou para mim e falou: o quê? Primeiro, você é presbítero da Assembleia de Deus, aqui em São José dos Campos. Ele falou: você me conhece? Eu falei: não, mas o Deus que eu sirvo te conhece. Segunda coisa, eu preciso entrar na fábrica de Resende. Deus falou que você quer a chave da entrada. Ele falou: por isso não. Pegou o telefone, ligou para a fábrica. Falou: alô? Olha, estou aqui com o pastor Nelson aqui, ó. Ele precisa entrar aí na fábrica com 8 pessoas, chineses e tal. Pode vir, vem falar com a pessoa aqui. Ele olhou para mim e falou: é só isso? Eu falei: só isso. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Eu te abençoe em nome de Jesus, amém. Fui até a fábrica de Resende com o nome do gerente geral da fábrica. Chegamos na portaria, o guarda estava esperando a gente. Eu não entrei. Pegou o passaporte de todo mundo. Ele olhou para mim, né, o meu amigo, falou: você é maluco, cara. Entrou aquele monte de chinês dentro da fábrica. Ele junto. Essas são as situações quando você tem conexão com Deus. Deus te dá direção, Ele não te deixa envergonhado. Entramos na fábrica, a chinesada viu o que tinha que ver, saiu de lá, foram embora para a China, falando. Quando eu chego na China, quando eu chegava, que agora eu não estou indo muito, chegava lá, eles falavam assim: esse daí colocou a gente dentro da fábrica. Mas não fui eu falava para eles: foi Deus. Então quando você ora, você começa a encontrar direção para a sua vida. Você tem um trabalho, você tem um negócio, começa a pedir para Deus direção. Para quem que eu vou vender, com quem que eu vou falar. Tem momentos da sua vida que é melhor você ficar quieto, parado, não faz nada. Porque às vezes você faz, você perde dinheiro, você perde negócio, você toma decisão pela tua carne, porque você não está esperando em Deus. Nós estamos na quinta, e Jesus, estamos na quinta situação. A oração dá forças para evitar a tentação. Mateus 26, 41. Por favor, Babi. Ai, obrigado. Vigiai e orai para não cair em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Então, qual é a tua fraqueza? Todo ser humano na terra tem uma fraqueza, todos eles. Todo mundo tem, todo mundo tem.
Então, às vezes, a fraqueza é na vida sentimental, na vida sexual, na vida financeira, eu não sei. Todo mundo tem uma fraqueza. Aí a Bíblia diz: vigiai e orai, para não entreis em tentação. Por meio da oração, podemos vencer a tentação de pecar. Ore pela ajuda de Deus para evitar fazer escolhas erradas. Isso lhe dará forças para fazer o que é certo. Então, às vezes a gente tem uma fraqueza. E aí, qual a maneira de você se afastar da fraqueza? Orando. Sexta coisa, a oração alinha sua vontade com a de Deus. O propósito da oração não é necessariamente dizer a Deus como você quer que Ele faça. Por quê? A nossa tendência, pastor Álvaro, é dar ordem para Deus. Olha, o negócio é o seguinte, Deus, hoje eu acordei com vontade de comer uma manguinha. Eu queria que o Senhor fizesse uma mangasal aqui, ó, agora. Mas se Deus quer que você come laranja, morango? Às vezes, irmãos, nós queremos dar ordem para Deus, mas nós não temos a autoridade para dar ordem para Deus. O propósito de Deus é que a gente receba a vontade dEle para a nossa vida. A tua vontade tem que estar alinhada com a vontade de Deus. A oração, presta atenção, quem disse isso foi C.S. Lewis. Essa não é minha, essa é de C.S. Lewis, apenas ele, C.S. Lewis. A oração não muda Deus, ela nos muda. Aplauda o Senhor por isso. Deus não vai mudar em função da tua oração, mas Deus vai mudar você pela oração que você faz. Sétimo benefício: a oração e o jejum frequentes podem ajudá-lo a aceitar a vontade de Deus. Então assim, eu não quero, mas Deus fala, você vai aceitar quando você vai buscar a minha presença. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites antes de iniciar o ministério dele. Se Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, quem somos nós na terra dos viventes? Você acha que você não precisa jejuar? Ele ficou em comunhão com o Pai, em oração. Então, se você orar e jejuar, você vai se sentir mais próximo de Deus, compreender melhor as coisas, e Ele começa a fazer na tua vida. Quando você começa a compreender, porque se Ele quer fazer algo na tua vida, é por algum propósito. E quando Deus começa a realizar algo na tua vida, presta atenção, começa a ver o quê? Milagres. A oração pode realizar milagres. Talvez nesta manhã você entrou aqui precisando de um milagre. Então Jesus, Ele realizou na palavra, na escritura, você vê vários milagres em resposta de oração. Daniel foi jogado na cova dos leões, porque se recusou de parar de orar. Aí jogaram ele na cova dos leões, e Daniel estava orando. E quando ele orou a Deus, na cova dos leões, anjos apareceram e fecharam a boca dos leões. Fazendo orações diárias, você também pode vivenciar milagres em sua vida, como cura, paz e perdão dos seus pecados. Irmãos, eu fazia um culto à tarde, aqui no Parque das Nações, na igreja que eu era antes. Não ia pouca gente no culto, mas eu ia fazer o culto lá. E um dia, o pastor que me levava não pôde ir, eu fui andando, fui a pé, e o Senhor falou para mim assim: hoje vai ter um grande milagre aí. Eu falei: é mesmo, Jesus? A pastora nesse dia ela não pôde ir, se não me engano, acho que ela não foi. Chego na igreja, tinha uma escadinha para subir, pesada, tinha uma escada e tal. Estou lá fazendo o culto, tinha umas 10 pessoas, 12 pessoas. Chega uma senhora, toda suada. Ela falou assim para a moça lá, para a obreira: eu vim lá de Palmeiras, de Suzano. Uma pessoa falou para mim que o pastor Nelson vai orar e eu vou ser curada. Eu falei: ô pastor, tem uma moça aí, uma senhora já. Olha só, irmãos, ela veio
de Palmeiras, de trem, não sei, veio até Santo André, no centro. Não tinha dinheiro para pegar o trólebus até em frente, lá onde a gente estava. Ela veio andando, com uma ferida na perna, horrorosa. Saía pus assim. Aí eu fui até ela, já tinha começado o culto, ela estava lá sentadinha. Eu falei para ela: irmã, o que aconteceu? Olha, pastor, não fecha. Eu olhei e falei: misericórdia. E eu comecei a pregar a palavra, e o Espírito de Deus falava para mim assim: vai lá e põe a mão. Eu falava: Jesus, tem certeza? Vai lá e põe a mão e declare a cura. Falou a segunda vez, eu falei: não, cala a boca, Nelsinho. Fui lá, desci, coloquei a mão assim na ferida dela, irmãos. Ai, meu Deus. Falei: em nome de Jesus, você vai sair daqui hoje curada. Ela começou a chorar. As irmãs me olhavam assim, né? Porque estava feio mesmo o negócio. Eu pregando e olhando ali, né? Irmãos, terminou o culto. Essa irmã estava: agora! Ela era pentecostal até o tutano. Fechou completamente. Criou uma casca. Então a gente está a favor do nosso Deus, porque Deus realiza milagres. Então você começa o quê? A vivenciar milagres em sua vida, como cura, paz e perdão dos pecados. Você começa a viver milagres. Nono, a oração convida o Espírito Santo a estar presente em sua vida. Ao orar diariamente, você convida o Espírito Santo para estar com você, consolá-lo, orientá-lo. O Espírito Santo pode lhe dar resposta, ajudar a você ter o amor de Deus, trazer o sentimento de paz e alegria no coração. Tem pessoas que não têm paz, igreja. Tem pessoas que conseguem dinheiro, conseguem emprego bom, conseguem tudo de bom, mas não tem paz, porque não tem o Espírito Santo. E décimo, vou adiantar aqui um pouquinho. A oração ajuda você a se tornar mais semelhantes a Jesus. Jesus deu o exemplo perfeito de como orar. Se você tentar seguir seu exemplo orando, você vai tornar mais semelhante a Ele e desenvolver um relacionamento melhor com Ele e o Pai Celestial. Quando você começa a orar, você começa a movimentar o céu. Então eu vou recapitular aqui rapidamente, para a gente ir para a Santa Ceia e daqui a pouco orar. Primeiro, diga comigo: desenvolver relacionamento com Deus. Entender a natureza de Deus. Receber respostas de Deus. Encontrar direção de Deus em minha vida. Receber forças para evitar a tentação. Alinhar a minha vida com a vontade de Deus. Aceitar a vontade de Deus. Receber milagres. Receber o Espírito Santo em minha vida. E me tornar semelhante a Jesus. Tudo isso você consegue com a oração. Tudo isso você vai conseguir com a oração. Por isso que a Bíblia diz: orai constantemente. Algumas versões: orai sem cessar. Eu não sei qual o problema que você está encontrando hoje. Eu não sei qual o problema que está na tua vida. Eu não sei qual é a dificuldade, qual é a situação. Eu sei que se você orar, você vai receber milagres. Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Amém? A Ele toda a honra e toda a glória. Amém.